todos, bem-vindos a mais uma sessão das aulas de gestão de projetos de software. Hoje vamos mergulhar no capítulo 8, onde abordaremos os fundamentos da gestão de equipas. Sou o engenheiro António Almeida e irei guiar-vos através desta componente vital para o sucesso de qualquer projeto tecnológico moderno. Nesta aula, o nosso roteiro está dividido em 5 grandes pilares. Primeiro, a formação de equipas e os desafios de espírito coletivo. A seguir, exploraremos a liderança, as suas teorias e estilos. Depois, passaremos para a delegação de tarefas, uma competência crítica para qualquer gestor. Abordaremos também a motivação, entendendo o que move os profissionais. E, por fim, a gestão de conflitos, aprendendo a lidar com as inevitáveis divergências. Vamos dar início ao nosso primeiro módulo, a formação de equipas. É aqui que tudo começa, transformando um grupo de indivíduos numa unidade funcional focada num objetivo comum. Mas afinal, o que define uma equipa num projeto de software? É muito mais do que um grupo de pessoas sentadas na mesma sala. É um ecossistema multifuncional, onde programadores, analistas, designers e outros especialistas colaboram de forma integrada. O sucesso não vem apenas do talento individual, mas da capacidade de partilhar conhecimentos e resolver problemas em conjunto, tendo a comunicação como o seu combustível vital. Criar uma equipa gera ansiedade, é natural. Os membros podem preocupar-se com um líder que ainda não conhecem, se as suas competências se ajustam ao projeto ou até como isso afetará a sua carreira. Se a carga de trabalho for excessiva logo no início, o moral baixa e a concentração desvanece. Identificar estas fontes de ansiedade é o primeiro passo para agir. Para mitigar esta ansiedade, o gestor deve adotar estratégias de comunicação aberta. Conversas individuais para clarificar papéis e expectativas são fundamentais. Quando reforçamos o conceito de equipa e discutimos abertamente os desafios, criamos uma base de confiança que melhora o foco e facilita a resolução de problemas no futuro. A confiança constrói-se com transparência. Precisamos de procedimentos de controle quantitativo, como o PERT, CPM, para monitorizar o progresso, mas também de uma cultura de feedback construtivo. Quando os membros se sentem valorizados e ouvidos, o seu comprometimento aumenta e a comunicação flui livremente, permitindo que as melhores ideias venham ao de cima. Para manter o desempenho, devemos avaliar constantemente o que estamos a fazer bem e onde podemos melhorar. Uma equipa eficaz caracteriza-se por alta criatividade e confiança mútua. Por outro lado, equipas ineficazes vivem em confusão, falta de compromisso e manipulação. Como gestores, o nosso papel é usar planos de ação específicos para corrigir estes desvios. O espírito de equipa não é algo que se cria e se esquece. Requer monitorização constante. O gestor deve ser um observador atento, capaz de ler pistas verbais e não verbais. Uma queda na energia ou um comportamento atípico podem ser sintomas precoces de conflitos ou stress que precisam de ser endereçados antes que se tornem problemas maiores. Mas por que investimos tanto tempo nisto? Porque uma equipa com espírito forte comunica melhor, é mais criativa na resolução de problemas e adapta-se rapidamente a mudanças. A responsabilidade deixa de ser individual e passa a ser coletiva, o que garante maior qualidade no software entregue e o cumprimento rigoroso dos prazos. Na gestão, existem armadilhas comuns que devemos evitar. A falta de planeamento e a centralização excessiva de decisões criam engarrafamentos que matam a produtividade. O segredo está em saber quando gerir e quando executar, promovendo uma cultura de colaboração onde a tomada de decisão é equilibrada e o tempo é gerido de forma proativa para evitar o esgotamento da equipe. Vamos agora fazer uma pequena pausa para consolidar conhecimentos. Reflitam sobre estas questões. Qual a importância da comunicação aberta, o que pode indicar um problema de desempenho e qual é a armadilha mais comum na gestão de projetos entre as opções apresentadas. Aqui estão as soluções. A comunicação aberta serve para reduzir a ansiedade e melhorar o foco. Alterações de desempenho e energia indicam problemas e a centralização excessiva é sem dúvida uma armadilha de gestão muito frequente.
Continuando o nosso teste rápido, porque é vital reduzir a ansiedade, que estratégia ajuda nesse processo e qual é o principal benefício de termos uma equipa coesa. Confirmando as respostas, reduzimos a ansiedade para melhorar a eficácia do grupo. As conversas individuais são ótimas para mitigar essa ansiedade e o grande benefício da coesão é a melhoria na troca de informações e ideias entre todos. Passamos agora ao segundo grande tema do dia, a liderança de equipas. Gerir é lidar com processos, liderar é lidar com pessoas. Liderar em software significa orientar e inspirar. O líder não é apenas quem dá ordens, mas um facilitador que garante que a equipa tem o que precisa para atingir metas de qualidade, prazo e orçamento. Envolve inspirar confiança e garantir que todos estão alinhados com a visão técnica e de negócio do projeto. Uma liderança eficaz é um atalho para o sucesso. No entanto, é preciso equilíbrio. Gestores com perfil muito técnico tendem a perder-se nos detalhes ou micromanagement, enquanto gestores com pouca aptidão técnica podem focar-se excessivamente na burocracia. O desafio é desenvolver competências que permitam liderar sem perder de vista a realidade técnica do projeto. Existem vários estilos de liderança. O autocrático toma decisões sozinho e é útil em crises. O democrático envolve a equipa, aumentando a motivação. O transformacional inspira a equipa a ir além do esperado em projetos inovadores e o líder servidor foca-se em apoiar as necessidades da equipa para criar um compromisso a longo prazo. Não há um estilo único perfeito, mas sim um estilo certo para cada contexto. É aqui que entra a liderança situacional. Este é um modelo dinâmico onde o líder ajusta o seu estilo conforme a maturidade e competência da equipa em cada fase. Num projeto de software, onde os desafios mudam do planeamento à entrega, a flexibilidade do líder é essencial para manter o grupo produtivo. Dentro da liderança situacional, podemos ser diretivos quando a equipa é inexperiente, apoiadores para dar suporte emocional, delegadores quando a equipa já é autónoma e competente, ou participativos para promover a autonomia, mantendo o acompanhamento necessário. O segredo é saber ler o momento da sua equipa. Uma liderança eficaz tem duas missões: fazer o trabalho acontecer, resultados, e cuidar dos relacionamentos e pessoas. Para o trabalho, os objetivos e recompensas devem ser claros. Para as relações, o líder deve estar atento às necessidades individuais e coletivas, criando um ambiente onde as pessoas queiram trabalhar. O impacto da liderança é visível em tudo. Uma liderança forte gera cooperação ativa e responsabilidade. Uma liderança fraca gera resistência passiva, ocultação de informação e frustração. O gestor eficaz assume os mal-entendidos e procura melhorar a comunicação, enquanto o líder fraco tende a culpar os outros pelos falhanços. Quais são as características de um líder eficaz? Eles são bons comunicadores, dispostos a assumir riscos e capazes de inspirar a equipa. Planeiam bem, são imparciais e, acima de tudo, sabem extrair e potenciar os talentos individuais de cada membro. Ser líder é ser consistente e trabalhar arduamente ao lado da equipa. Vamos a mais um momento de revisão. Qual é a função principal da liderança? Qual o estilo ideal para a inovação? E o que caracteriza o estilo democrático? As respostas corretas são: a função principal é orientar e motivar a equipa, o estilo transformacional brilha na inovação e a liderança democrática caracteriza-se pelo envolvimento da equipa nas decisões. Mais 3 perguntas. O que faz o líder situacional quando a equipa ganha competência? Quais as duas funções da liderança eficaz? E segundo a psicologia, o que distingue os líderes carismáticos? Conferindo. Quando a equipa cresce, o líder oferece mais apoio emocional e menos controle. As duas funções são realizar o trabalho e gerir relações. E a capacidade de inspirar e persuadir é o que distingue os líderes eficazes. Entramos agora no terceiro pilar, a delegação de tarefas. Aprender a delegar é aprender a multiplicar o seu impacto. Delegar não é apenas passar trabalho, é o processo estratégico de atribuir responsabilidades
a quem tem as competências certas para as executar. Quando bem feita, aumenta a produtividade e a qualidade, permitindo que o gestor se foque no que é realmente estratégico. Nenhum gestor faz tudo sozinho. O grande desafio é encontrar o equilíbrio, nem delegar pouco, nem delegar demais, nem sufocar com supervisão, nem abandonar a equipa. Lembrem-se, ao delegar, transfere-se a autoridade para agir, mas a responsabilidade final pelo sucesso da tarefa permanece sempre no gestor. Muitos gestores têm dificuldade em delegar por serem perfeccionistas ou por falta de confiança na equipa. Alguns gostam de ser vistos como os ocupados. No fundo, estas barreiras escondem muitas vezes uma insegurança nas próprias capacidades de gestão. Não delegar é um risco que impede o crescimento da organização. Há três formas de encarar a delegação: os que delegam e lavam as mãos, líderes pobres; os que delegam tarefas mas retêm toda a autoridade de gestão centralizada; e os líderes eficazes, que delegam com confiança, oferecendo orientação e sabendo que a responsabilidade última é sua. As vantagens são claras: liberta tempo para o planeamento estratégico, desenvolve as capacidades de decisão dos colaboradores e aumenta a motivação. Além disso, numa área técnica como software, permite que especialistas lidem com tecnologias específicas melhor do que o próprio gestor conseguiria. Podemos delegar de duas formas: por resultados esperados, onde dizemos exatamente o que fazer e como, mantendo controle firme; ou por definição de funções, onde acordamos os objetivos e damos liberdade ao subordinado para decidir o caminho, monitorizando apenas à distância. A escolha depende da experiência de quem recebe a tarefa. Para delegar bem, siga estes passos: defina resultados claros com prazos e custos; escolha a pessoa certa baseada em competências e não apenas em disponibilidade, e envolva essa pessoa no planeamento para que ela se sinta dona da tarefa. Depois de delegar, mantenha a comunicação, estabeleça sistemas de monitorização que não sejam sufocantes, mas que permitam identificar problemas cedo. Esteja disponível para ouvir e apoiar, confiando que outros podem ter métodos diferentes dos seus, mas que atingem o mesmo objetivo. Resumindo, a delegação eficaz assenta em 4 princípios: competência de quem recebe, clareza total sobre o que é exigir, a autoridade necessária para agir e a consciência de que a responsabilidade final é de quem delega. Vamos testar o que é a delegação na gestão de software, quais são as barreiras comuns e qual é a grande vantagem deste processo. Aqui estão as respostas. Delegar é atribuir responsabilidades conforme as habilidades. A falta de confiança é uma barreira comum e o desenvolvimento das capacidades dos subordinados é uma vantagem enorme. Mais perguntas de revisão sobre delegação: qual a atitude do líder eficaz, quais os 2 estilos básicos e qual é o princípio fundamental da responsabilidade. Soluções: o líder identifica aptidões e mantém a responsabilidade final. Os estilos são resultados esperados e definição de funções. E sim, a responsabilidade final deve ficar sempre no gestor. Avançamos para o quarto módulo: motivação de equipas. O que faz as pessoas quererem dar o seu melhor todos os dias. A motivação é a força interna que nos impulsiona. Em gestão de projetos, criamos motivação através de metas claras, feedback contínuo e reconhecimento. É fundamental que cada membro sinta que o seu trabalho contribui para algo maior e que é valorizado por isso. Muitas pessoas trabalham a apenas 60% do seu potencial. O nosso trabalho é ativar os restantes 40%. O desempenho é o resultado da soma entre capacidade, motivação e condições ambientais. Como gestores, devemos eliminar influências negativas, como espaços desadequados, e promover influências positivas para maximizar a produtividade. O comportamento humano é movido por necessidades internas e pela cognição, ou seja, o que pensamos sobre o esforço que fazemos e a recompensa que esperamos. Se o esforço resultar numa recompensa que satisfaça a necessidade, o comportamento é reforçado, senão a desmotivação instala-se. Existem várias teorias sobre isto.
Maslow fala da pirâmide de necessidades, desde a base fisiológica até à autorrealização. Herzberg distingue fatores de higiene como o salário, que evita a insatisfação de motivadores reais, como o conteúdo do trabalho. McClellan foca-se nas necessidades de realização, poder e associação que aprendemos ao longo da vida. Já as teorias cognitivas focam-se no pensamento. A teoria das expectativas de Bloom diz que nos motivamos se acreditarmos que o esforço levará ao desempenho e esta à recompensa. A teoria da equidade de Adams alerta que a percepção de justiça é vital. Se sentimos que trabalhamos mais que os outros para a mesma recompensa, a nossa motivação cai drasticamente. Na prática, o gestor deve comunicar claramente a relação entre desempenho e recompensas, manter a equidade entre a equipa, proporcionar oportunidades de crescimento e usar uma abordagem multifacetada, pois cada pessoa é motivada por coisas diferentes. Motivar indivíduos requer elogios, reconhecimento e desafios alcançáveis. Motivar a equipa como um todo exige boa organização e envolvimento de todos na definição de objetivos e a delegação de responsabilidades que satisfaçam a necessidade de autonomia e controle. Seja o exemplo de positividade e justiça que quer ver no grupo, vamos validar o que aprendemos, o que é fundamental para a motivação, qual a fórmula do desempenho e qual o topo da pirâmide de Maslow. Correto. Comunicação aberta e suporte são fundamentais, desempenho igual a capacidade mais motivação mais condições e autorrealização é o nível mais alto das necessidades humanas. Últimas questões sobre motivação. O que diz a teoria da equidade, qual a melhor abordagem para motivar e o que é uma boa prática individual. Respostas: a equidade foca na justiça comparativa, a abordagem deve ser multifacetada e reconhecer além do dinheiro é uma excelente prática individual. Chegamos ao nosso último tema, gestão de conflitos. Num ambiente de alta pressão como o software, eles são inevitáveis. Conflitos surgem quando há interesses ou objetivos incompatíveis. Podem ser causados por falhas de comunicação, recursos escassos ou prazos apertados. No fundo, são desacordos que criam obstáculos ao progresso se não forem geridos. Nem todo o conflito é mau. Discussão, argumentação e competição saudável são motores de produtividade e ideias. O problema surge quando estas divergências deixam de ser construtivas e passam a ser disruptivas, afetando o moral da equipe. O papel do gestor é ser um mediador eficaz. Ele deve compreender a origem dos conflitos e saber quando intervir. O objetivo não é eliminar todas as opiniões contrárias, mas sim garantir que a argumentação seja produtiva e não se transforme em conflito tóxico. Muitas vezes, os conflitos nascem de emoções intensas ligadas aos nossos valores pessoais. Os valores moldam o que achamos certo ou errado e são frequentemente o denominador comum nas discussões interpessoais. Ignorar o peso dos valores e das emoções é um erro comum na gestão de conflitos. É importante entender que os conflitos são parte da natureza humana e não acontecem apenas com pessoas difíceis. Eles surgem de divergências genuínas de interesses e são alimentados por emoções como frustração ou ansiedade quando os nossos padrões pessoais são desafiados. As causas são variadas. Objetivos ocultos geram desconfiança, falhas graves na comunicação, ambiguidades sobre quem faz o quê ou a clássica disputa por recursos limitados. Até sistemas de recompensa mal desenhados que forçam a competição onde deveria haver colaboração podem ser o rastilho para um conflito. O conflito pode surgir em qualquer lado, entre membros da equipa, com utilizadores, fornecedores ou até com a hierarquia superior. O gestor de projeto está no centro desta teia, sendo muitas vezes o ponto onde todas estas tensões convergem. Como identificar um conflito? Fiquem atentos a estes sintomas: comunicação pobre, hostilidade verbal, frases como a culpa é deles, pessoas que se recusam a trabalhar juntas, proliferação de regras burocráticas para evitar contacto e uma quebra clara no moral da equipa. Para reduzir conflitos podemos alterar fatores situacionais, como aumentar recursos, ou melhorar canais de comunicação, ou apelar para objetivos de ordem superior,
recordando a todos que a sobrevivência do projeto ou da organização é mais importante que as disputas individuais. Existem ainda 5 modos interpessoais de resolução: supressão, ignorar o trivial; acomodação, ceder para manter a harmonia; competição, quando é preciso decisão rápida; compromisso, negociação, onde todos cedem algo; e colaboração, procurar uma solução onde todos ganham. A escolha depende da gravidade e da importância do problema. Último momento de perguntas: como se define um conflito em software? Qual uma causa comum e um método para os reduzir? Soluções: conflito em incompatibilidade de interesses; a escassez de recursos é uma causa comum, e aumentar recursos ou melhorar a comunicação são métodos eficazes de redução. Para terminar, o que destaca a teoria da equidade, quais os sintomas de conflito e quando se recomenda a supressão. Concluindo, a equidade foca na justiça percebida; fricções e baixo moral são sintomas claros, e a supressão é útil para conflitos triviais ou passageiros. Para quem quiser aprofundar estes temas, recomendo a consulta desta bibliografia, que inclui desde clássicos como o guia PMBOK até obras de referência em engenharia de software como Pressman e Jalot. Chegamos ao fim da nossa sessão sobre gestão de equipas. Espero que estes fundamentos vos ajudem a ser melhores líderes e gestores no futuro. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem contactar-me através do e-mail ou telefone indicados.